Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Em 1 Coríntios 12, 8 diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A sabedoria é algo muito presente na Bíblia, em textos como Provérbios 1,7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A Bíblia fala muito sobre conhecimento e sobre sabedoria, principalmente os textos de Provérbios. Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Observe que os dois textos de Provérbios que eu li falam a expressão conhecimento e sabedoria. Em Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando Isaías ele faz referência aos 7 Espíritos de Deus, que depois aparece também em Apocalipse. 2 dessas referências estão relacionadas ao espírito de sabedoria e ao espírito de conhecimento. Mas quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, e falamos a respeito da palavra de conhecimento, estamos falando a respeito de uma revelação específica que o Espírito Santo dá à pessoa em momentos específicos ou em situações específicas. O dom da palavra de conhecimento é diferente da sabedoria e do conhecimento descrito em Provérbios. O dom da palavra de conhecimento descrito em 1 Coríntios está relacionado à revelação. Um exemplo disso na vida de Jesus Cristo nós vemos em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Observe que o versículo inicia dizendo: Jesus, conhecendo seus pensamentos. Como que Jesus teve a revelação dos pensamentos dessas pessoas? Através do dom da palavra de conhecimento. Entenda que Jesus veio em carne, veio como homem. Então, também, ele tinha o Espírito Santo sobre ele e dependia da revelação do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, naquele momento, como em outros em sua vida, ele teve revelações específicas. Em Mateus 9,4 diz: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Observe que, mais uma vez, Jesus tem a revelação dos pensamentos das pessoas que estavam pensando mal a seu respeito. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 17 a 19, diz: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido? Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Observe que Jesus Cristo teve a revelação a respeito da situação daquela mulher. Imediatamente ela reconheceu ele como profeta. Ali estava manifestando o dom da palavra de conhecimento na vida de Jesus Cristo. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é um dom do Espírito Santo. É a habilidade de receber pelo Espírito Santo revelações de informações sobre a vida da pessoa, às quais você naturalmente não teria acesso. Existem homens e mulheres de Deus com esse dom tão aguçado que conseguem dizer até o nome, endereço, telefone ou outros detalhes íntimos da vida da pessoa. O objetivo do dom, no entanto, não deve ser exaltar o profeta, e sim abrir o caminho para que o amor de Deus entre no coração da pessoa.
Observe que nos textos que nós lemos, quando Jesus tem a revelação dos pensamentos de algumas pessoas, o objetivo ali era que Jesus levasse o evangelho até aquelas pessoas para que elas viessem à conversão. Assim como Jesus teve a revelação da vida da mulher, também ele estava levando o evangelho para que ela também viesse ao arrependimento. Um dos melhores exemplos de palavra de conhecimento na Bíblia é o que nós lemos em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele se senta no poço e começa uma conversa ao pedir um pouco de água. A mulher logo estranha o fato de Jesus, sendo um homem e sendo judeu, querer conversar com ela. Naquele tempo na Judéia, os homens não falavam com as mulheres, pois as mesmas eram muito desvalorizadas na cultura da época. Muito menos um judeu conversaria com uma samaritana por causa das diferenças culturais e religiosas entre os judeus e samaritanos. Na época de Jesus, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Dessa forma, os judeus não ousariam conversar com nenhum samaritano. Mas Jesus passa por cima dos protocolos sociais. O que importa para ele é a vida daquela mulher. E para ir direto ao ponto, Jesus dá uma palavra de conhecimento. Quando Jesus disse: "O fato é que você teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido." A mulher confirma esta palavra de Jesus, reconhecendo que ele era profeta. No momento em que Jesus entrega esta palavra de conhecimento, falando a respeito dos 5 maridos que a mulher teve, relatando fatos pessoais da vida da mulher, imediatamente ela reconhece Jesus como profeta. O objetivo de Jesus na conversa com a mulher samaritana não era apontar uma falha ou julgar ela por pecados cometidos, mas era mostrar o sofrimento que ela estava passando e mostrar a ela um novo caminho. Ao apontar para o sofrimento da mulher, Jesus desejava mostrar a ela um novo caminho para que ela pudesse ter uma mudança de vida. Em momento nenhum, Jesus dá a palavra de conhecimento para condenar a mulher, mas para confortá-la. Essa palavra de Jesus mexeu com a fé daquela mulher, ao ponto que ela reconhece Jesus como um profeta e acaba ganhando sua cidade para Jesus, porque ela depois se torna uma missionária, uma evangelizadora. Ela volta para a sua cidade e fala do que ocorreu com ela naquele poço. Em João 4,39 diz: "Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: 'Ele me disse tudo o que tenho feito.'" Observe que, por causa de uma palavra de conhecimento que Jesus Cristo liberou sobre a vida da mulher, não apenas a mulher recebeu a salvação, mas outros samaritanos também creram em Jesus. A palavra de conhecimento pode mudar a realidade de pessoas e também mudar a realidade de uma cidade. Os dons do Espírito, como o dom da palavra de conhecimento, é um presente de Deus a nós. Nós não merecemos os dons. Eles foram conquistados por Jesus Cristo. Basta você buscar, pedir, bater e Deus liberará sobre você. Todos que têm o Espírito Santo podem profetizar e entregar a palavra de conhecimento. O Pai derramou o seu Espírito sobre nós e nos deu dons sobrenaturais. E um destes dons é a palavra de conhecimento. Em 1 Coríntios 12, 7 e 8 diz: "A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento." Ou seja, os dons espirituais são dados por meio do Espírito Santo, visando o bem comum. Todo dom ele se manifesta com um propósito. Nós observamos a partir de João, capítulo 4, que a palavra de conhecimento é uma tremenda ferramenta de evangelismo, de encorajamento e edificação. Através dela, podemos, de maneira sobrenatural, revelar os mais profundos segredos do coração das pessoas para comunicar o amor do Pai por suas vidas. Um fato interessante que observamos é que os dons espirituais não são para constranger ao revelar os pecados das pessoas, e sim para encorajá-las, revelando o amor de Deus por elas.
A palavra de conhecimento, ela pode se manifestar de múltiplas formas. Ela pode vir em formato de visão, ela pode vir em formato de sonhos, ela pode vir em formato de pensamentos, ela pode vir também através de sentimentos. Assim como Jesus teve a revelação do pensamento das pessoas, o Espírito Santo pode trazer ao nosso pensamento impressões sobre determinadas pessoas, sobre determinados fatos ou coisas. A palavra de conhecimento, ela sempre virá para que a pessoa receba uma direção de Deus sobre a sua vida. Independente da situação da pessoa, seja ela ímpia ou cristã, a palavra de conhecimento revelará a vontade de Deus para aquela pessoa, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia. Então, através do dom da palavra de conhecimento, Deus manifestará o seu amor, dando uma direção, trazendo encorajamento, consolando. Muitas das vezes, a palavra de conhecimento manifestará no seu pensamento. Quando ela vem através de pensamentos, é natural você pensar que aquele pensamento é seu. É natural surgir dúvidas. Mas se você está em determinado lugar, com determinadas pessoas, e de repente vem um pensamento a qual você não estava pensando naquele momento, é bom você acreditar que aquele pensamento pode ter sido uma manifestação do dom da palavra de conhecimento sobre você, para que você venha trazer uma direção e uma palavra às pessoas que estão à sua volta. Você não precisa chegar e dizer, assim diz o Senhor. Seja informal, chegue para a pessoa e fale, olha, eu tenho tido impressões no meu pensamento, eu tive uma impressão aqui agora, e diga para a pessoa a impressão que você teve, sem querer se aparecer, sem querer se engrandecer. Fale para a pessoa e peça para ela avaliar aquilo a qual você está falando para ela se condiz com a vida dela, se realmente é uma revelação de Deus para ela. Então ela vai confirmar se sim ou não. Ore e peça a Deus o dom da palavra de conhecimento. Este dom é para todos. Apesar deste dom se manifestar de forma muito evidente na vida de profetas, ele pode se manifestar na vida de todos os filhos de Deus. Deixe Deus te usar. Peça a Deus que te dê pistas sobre quem Ele quer tocar e ministrar a seu redor. Deus sabe de todas as coisas. A palavra de conhecimento é dada pelo Espírito, e o Espírito Santo é o que penetra as profundezas de Deus, que conhece o coração de Deus. Ele também é o que conhece o coração das pessoas. O Espírito Santo é a fonte deste conhecimento. Então, se você está em determinado lugar, Deus pode te usar para trazer uma palavra de conhecimento para pessoas e pessoas serem edificadas, encorajadas e consoladas. Deus sabe de tudo a respeito de todas as pessoas a seu redor. Portanto, ore, peça a Ele que pelo poder do Espírito Santo te dê uma palavra de conhecimento para alguém. A palavra de conhecimento pode ser algo simples. Você pode ver uma peça de roupa, o nome de uma pessoa, uma cor. Pode ser um filme que passe na sua mente como uma visão. Pode ser um pensamento, uma imagem. Você pode ouvir um som. Pode sentir a dor de alguém. Por exemplo, alguém que esteja perto de você, esteja com uma determinada enfermidade e com dores em determinada região, você também pode sentir a dor daquela pessoa. Enfim, Deus geralmente usa nossos sentidos, ou seja, Ele usa sua visão, sua audição, seu tato, seu olfato, seu paladar. Deus também usa nossos pensamentos, através de visões, imagens e palavras que vêm em nossa mente para nos dar pistas. Peça ao Pai que te dê palavras de conhecimento para as pessoas a seu redor e embarque nesta grande obra de revelar o amor de Deus às pessoas. Deus abençoe a sua vida e libere sobre você o dom da palavra de conhecimento.